professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Débora, eu sou professora de Ciências do 7º ano. Na aula de hoje nós continuaremos falando sobre formas de propagação de calor, tá bom? Então pega seu caderno e também a sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula, tá certo? E vamos lá para a aula comigo. A habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar o uso de materiais, condutores e isolantes na vida cotidiana, explicando o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, como garrafa térmica, coletor solar e etc. Ou construindo soluções tecnológicas a partir dos conhecimentos da propagação de calor. Muita coisa, né? Então vamos lá! Bom, gente, vamos relembrar um pouquinho do conceito de calor que falamos na nossa aula passada. Então, gente, o calor nada mais é que uma energia térmica que vai ser passada de um corpo de maior temperatura, lembrem-se dessa sequência, tá? Maior para um corpo de menor temperatura, tá bom? Então, eu vou ter um corpo quente. Se esse corpo quente for colocado em contato com outro corpo que não esteja na mesma temperatura do anterior, ambos vão começar a trocar calor. E o calor nada mais é que essa transferência de energia, tá bom? Beleza, então quando não há diferença de temperatura, não há transferência de calor. E o calor, pessoal, ele pode ser propagado, ele pode ser transmitido de 3 formas diferentes, né? Como nós vimos nas aulas passadas. O calor, ele pode ser propagado por condução, ele pode ser propagado por convecção e ele pode ser propagado por radiação, tá? Isso está presente no nosso cotidiano, tá, pessoal? Em atitudes simples, como você pegar a colher para comer, tá certo? Então, vamos lá ver essas formas de propagação de calor. Começando pela condução, tá? Como o próprio nome já diz, na condução o calor é conduzido, tá bom? Então, a energia vai ser transmitida por meio de um corpo sólido que aquece, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com a superfície que seja mais quente, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma figurinha representativa para vocês observarem. E aqui nós temos um material, imaginem que seja um cabo de alumínio qualquer, tá bom? E aqui nós temos um isqueiro, que é uma fonte de calor, né? Então, lembram que quando eu aqueço algo, as moléculas vão ficar o quê? Agitadas, muito bem. Então, essas moléculazinhas aqui, ó, elas começam a se agitar. E aí o calor, ele vai ser transmitido daqui, da superfície mais quente, para menos quente. Perfeito, pessoal? Então, essa é uma condução de calor, uma forma de propagação onde o calor está sendo conduzido, tá bom? Então, prestem atenção. Para que a condução aconteça, eu preciso ter um material condutor, tá certo? Então, é o que eu falei para vocês, pessoal. Para que a condução aconteça, eu preciso ter um material que seja condutor de calor. Um exemplo, professora, olha só. Sabe quando você vai lá na sua casa, tá lá esquentando alguma água, alguma comida que seja, e aí você tem o cabo da panela, né? O cabo da panela geralmente é de plástico. E aí você pega no cabo da panela e você sente o cabo da panela quente, não é isso? Então, quando você sente o cabo da panela quente, isso significa que o calor está sendo conduzido, tá? Por aquele material que é o plástico do cabo da panela. Então, aquele cabo é um condutor de calor, tá bom? Beleza, pessoal, mas por falar em condução, eu tenho algo que bloqueia essa condução de calor, que são os isolantes térmicos, tá bom? Imaginem 2 blocos de alumínio que são colocados em contato, tá? Como está sendo mostrado aqui nessa figura representativa. Um dos blocos tem a temperatura de 30 graus Celsius e o outro tem de 10 graus Celsius. Qual é o bloco que está com a maior temperatura? O de 30, né? Então, a energia, o calor vai fluir de onde para onde? Do de 30 para o de 10, tá bom? Esse é o sentido que o calor está fluindo para que esses corpos entrem em equilíbrio térmico. Só que eu coloco uma camada isolante. Imaginem que aqui seja uma borracha, tá? Entre esses 2 corpos. A partir do momento que eu coloco esse isolante, o calor vai fluir entre esses 2 blocos?
Não, né? Eu estou isolando essa passagem de calor. Então eu posso dizer que essa borracha que eu coloquei aqui no meio é um isolante térmico, tá, pessoal? E, pessoal, por falar nesse processo de condução e de isolante térmico, esse processo de propagação de calor está presente no nosso cotidiano. Inclusive, os humanos primitivos perceberam que os animais, eles resistiam muito bem ao frio, né? Isso porque eles são cobertos, na realidade, os animais, por uma camada grossa de pele de gordura, né? Então, essa observação fez com que os humanos primitivos usassem as peles dos animais como roupas, né? Isso para ser um isolante térmico entre o ambiente e o corpo deles, para que eles pudessem sentir menos frios, tá bom? Hoje em dia nós temos roupas, né? Nós temos agasalhos que têm essa finalidade, tá bom, pessoal? De isolante térmico, tá bom? Então, quando você tá com frio, o que que você faz? Você veste uma roupa, um moletom, uma blusa de manga comprida, enfim. Isso você está isolando termicamente esse processo de condução de calor, de propagação de calor, tá bom? Então, como eu falei para vocês, os humanos primitivos perceberam isso e, pessoal, a roupa tem algo característico que é comum com a pele dos animais, tá? Porque a pele dos animais, como por exemplo, o urso polar, tá? Ele tem uma camada bem espessa de pele, né? Isso faz com que a pele seja um isolante térmico, tá? Daquele ambiente que é frio e o corpo desses animais. Além disso, eles têm uma gordura, tá bom? Na pele deles, eles têm uma gordura que funciona também como um isolante térmico, tá bom? Então, são alguns exemplos que estão presentes aí no nosso cotidiano. Além disso, professor, além de agasalhos e peles de animais, então, na cozinha é um exemplo que a gente encontra muitos exemplos de troca de calor, muitos exemplos de condução. Por exemplo, na sua casa, qual é a colher que sua mãe, seu pai, sua avó, enfim, utiliza para mexer lá a panela? Geralmente é uma colher de pau ou uma colher de plástico, né? Isso porque tanto o plástico quanto lá a madeira são maus condutores de calor, tá bom? Então é por isso que eles são utilizados para mexer alimentos que são quentes, né, pessoal? Que são preparados lá no fogão, tá certo? Por exemplo, vai que sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio, enfim, vai lá preparar a sua comida com a colher de alumínio, né? Ele vai queimar a mão, a pessoa que está preparando vai queimar a mão mais facilmente, porque o alumínio é um bom condutor térmico, tá? Então, o alumínio, aço inox são metais que são empregados geralmente nas panelas, tá? Então, as panelas são feitas com esses materiais, isso porque eles são bons condutores térmicos, tá? Então, eles fazem com que haja uma transferência de calor aí da chama do fogão para o alimento, tá bom? E já o cabo das panelas geralmente são de plásticos, né? Porque o plástico, ele não é um bom condutor de calor, tá certo? Não se esqueçam dessas informações, tá bom? Perfeitinho. A próxima forma de propagação de calor que nós falaremos na aula de hoje é a convecção, tá, pessoal? Então, a convecção, ela acontece de duas formas. Em materiais que são líquidos, tá? Que esteja no estado líquido ou que esteja no estado gasoso, tá bom? E aí, quando aquele material que está no estado líquido ou no estado gasoso entra em contato com a fonte de calor, tá? Vão ser criados correntes circulares que são chamados de correntes de convecção, tá bom? Então, nessas correntes de convecção, vão ser criadas diferenças de densidade entre os fluidos ou os gases, tá bom? E essas correntes fluem no sentido mais quente e mais frio. Como assim, professora? Me dá um exemplo na prática. Então, prestem atenção aqui nessa panela que eu coloquei aqui para vocês. Essa panela, a água que está dentro dela é o quê? Está no estado líquido, né? Então, está sendo aquecido esse líquido. A parte
parte que vai ser aquecida primeira é a que está no fundo da panela, tá bom, pessoal? Então, a água aqui no fundo da panela vai ser aquecida e em cima a temperatura vai ser menor, vai ser mais frio. Só que vão ser criados correntes de convecção, como está sendo mostrado aqui nessa figura, tá bom? E aí, a água que está mais quente vai subir e a água que está mais fria vai descer. E esse fluxo vai continuar até que toda essa água, tá, que está na panela, mantenha a mesma temperatura, entre em um equilíbrio térmico, tá bom? Então é assim que a convecção acontece. E pessoal, o vento, ele é formado por um processo de convecção, tá? Como que o vento é formado, professora? Eu trouxe um videozinho bem explicativo para vocês observarem, tá? De como o vento é formado. Por exemplo, então, o vento é formado quando existe uma diferença de temperatura nas massas de ar, tá? Então, lá na atmosfera, né, eu vou ter ambientes que são de alta pressão, que o ar vai ser mais frio, e ambientes de baixa pressão, que o ar vai ser mais quente, tá? O que que acontece com o ar quente? Ele sobe, né? E o ar frio desce. Então, quando eu tenho essa diferença, o ar quente vai subir e o ar frio vai descer, tá? Vocês vão entender melhor isso no vídeo. Então, aguardem aí até o final da aula. Um exemplo prático que a gente consegue sentir isso é, por exemplo, quando estamos em contato com o oceano, com o mar, tá? Quando você vai lá na praia, você sente a brisa marítima, né? Então, como que a brisa marítima é formada, pessoal? Olha só, o ar quente aqui, durante o dia, tá? Por conta da areia, né? A areia é esquentada, processo de condução de calor através do sol, irradiação, condução, o ar quente lá da areia vai subir. Só que eu tenho o mar, tá bom? E aí, aqui no mar, eu vou ter um ar frio e esse ar frio vai descer e correntes são criadas. Então é por isso que quando você está na praia, você não sente um vento tão quente, né? É um vento que é moderado a temperatura, tá? Isso porque ar frio e ar quente estão circulando naquele ambiente ao mesmo tempo, por correntes de convecção, tá bom? Durante a noite, pessoal, o que é percebido? Que o ar frio ele vai descer, né? E o ar quente vai subir. E correntes de convecção continuam sendo criadas, formando a brisa marítima, tá bom? Belezinha. Outro exemplo que eu até falei na aula passada de convecção é o ar-condicionado e o aquecedor, né? Então, o ar-condicionado é colocado na parte superior ou inferior da parede? Superior, né? Eu nunca vi um ar-condicionado na parte inferior, tá? Então, por que o ar-condicionado é instalado na parte superior da parede? Isso porque o ar frio desce, tá? Por corrente de convecção. E o ar quente sobe. Então, é por isso que quando o ar-condicionado está ligado, fica aquela temperatura agradável, né? De acordo com a temperatura que você estabeleceu lá, programou no ar-condicionado, tá bom? Isso funciona dessa forma. Já o aquecedor funciona de uma forma contrária, tá bom, pessoal? O aquecedor, aqui na nossa região, a gente não vê aquecedor, né? Mas nos países que são frios, né? Eles instalam aquecedores porque tem invernos rigorosos, e enfim. E os aquecedores, eles são instalados na parte de baixo, inferior das paredes, tá bom? Isso porque o ar quente sobe, tá? E aí vai acabar aquecendo todo aquele ambiente lá que está frio, tá? Então, são criados correntes de convecção também na instalação de ar-condicionados e de aquecedores. Perfeito. Um exemplo que vocês podem perceber aí depois da aula na casa de vocês é a geladeira, tá bom? Assim que a aula terminar, proponho vocês que abram a geladeira rapidinho, né, para não gastar energia também. Abram a geladeira e coloquem as mãos na parte inferior, na parte de baixo da geladeira. Você vai sentir um ar frio, né? Enquanto que se você colocar em cima da geladeira, o ar não vai estar tão frio. Correntes de convecção são geradas lá dentro da geladeira, tá, pessoal? O ar frio desce. É por isso que a maioria dos congeladores são instalados na parte superior da geladeira, porque as correntes de ar frio vão ser criadas aqui no congelador, tá? E aí vão descer, tá bom?
esfriando as outras partes da geladeira, tá? Então você faz isso quando a aula terminar, tá bom? Coloca lá a mão embaixo, assim, na geladeira, com a geladeira aberta. Você vai sentir que o vento frio tá descendo no sentido, assim, inferior da geladeira, tá bom? Perfeitinho. E a próxima forma de propagação de calor que iremos falar é a irradiação, tá? Já falamos de condução, vamos relembrar. A condução, eu preciso de um material condutor de calor, né? Eu preciso de algo para conduzir o calor. Um exemplo, inox, alumínio, metais em si são bons condutores de calor, tá? Outro processo de propagação de calor que nós falamos foi a convecção, lembram? A convecção acontece em líquidos e gasosos, tá bom? E agora iremos falar da irradiação, tá? Então, a irradiação, ela é um processo de transferência de calor que os corpos, eles vão estar separados, tá bom? Eles vão estar separados em um vácuo, seja em uma região que não há material nenhum ou um vácuo mesmo que é criado, tá bom? Então, o calor que vai ser transmitido por irradiação térmica é denominado de ondas de calor ou calor radiante também, tá? Porque literalmente ondas de calor vão ser criados nesses ambientes. Calma que eu vou dar um exemplo prático disso. Quando o fogão na sua casa está ligado, você sente que, se você chegar perto do fogão, não encostar no fogão, só chega perto, você sente que aquela área lá, aquele ambiente está quente, não é? Isso porque ondas de calor foram criadas naquele ambiente, tá bom, pessoal? Isso é irradiação, tá certo? Então, é por isso que quando o fogão está ligado, seja a chama lá do fogão ou o forno, você sente o fogão quente, mesmo sem precisar tocar no fogão. Processo de irradiação de calor, uma forma de propagação do calor, tá bom? E a irradiação, ela está presente no nosso cotidiano, né? Assim como as outras formas de propagação de calor, como por exemplo o aquecimento causado pelos raios ultravioletas, né? Então, pessoal, o Sol, ele precisa estar em contato com a Terra direto assim para o calor ser propagado? Não, né, pessoal? A Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol, então está muito distante do Sol. E ainda assim, nós conseguimos sentir a intensidade dos raios solares aqui na Terra. Isso porque os raios solares conseguem viajar por irradiação, por um vácuo que há no espaço, até chegar na Terra. E aí nós conseguimos sentir a ação dos raios ultravioletas aqui na Terra, né? Então, tal que é recomendado, inclusive, utilizar filtro solar, né? Quando você sai em horários que são bastante quentes, como pertinho do meio-dia, durante a tarde também, tá bom? Isso para que os raios ultravioletas, que são bastante intensos, não queimem sua pele, causem problemas maiores, tá bom? Então, o Sol aqui na Terra, os raios ultravioletas que a gente sente aqui na Terra, é uma forma de propagação de calor, tá bom? Outro exemplo, pessoal, sabe o infravermelho? Não é do tempo de vocês isso, tenho certeza, mas é do meu tempo. Antigamente o Bluetooth funcionava por infravermelho, tá? A transferência funcionava por infravermelho. E o infravermelho nada mais é que um processo de transferência de calor por irradiação, tá? Os controles remotos, eles ligam por infravermelho. É um processo de irradiação que está acontecendo, um processo de transferência de calor. E acaba que na superfície lá do controle tem um sensor, tá bom? E na TV, enfim, em outros eletrodomésticos que são ligados por controles remotos, também tem um sensor, e aí há uma transferência de calor entre eles, e aí esses sensores são ligados. Que legal, né? Um outro exemplo, aquelas torneiras que funcionam por aproximação, sabe? Então, também tem sensores de irradiação, tá certo? Então, exemplos de irradiação no nosso cotidiano. Outro exemplo é o aquecimento das fogueiras, né? Então, quando uma pessoa acende uma fogueira e vai lá se aquecer na fogueira, não precisa tocar no fogo para sentir o calor, obviamente, né? Pelo amor de Deus.
Só precisa você chegar perto lá da fogueira que você vai sentir o calor, tá bom? Então esse calor é propagado por irradiação, beleza? E algo sobre irradiação que é muito interessante, pessoal, é a absorção e a reflexão, tá? Então, o processo de absorção e de reflexão estão intimamente associados ao processo de irradiação. Como assim, professor? Quando um calor ele incide em um determinado corpo, aquele calor ele pode ser absorvido aquecendo aquele corpo, tá? Um exemplo, quando você está em contato com o sol, você sente o seu corpo sendo aquecido, né? Você sente que fica mais quente, não é isso? Então, esse é um processo de irradiação que há absorção do calor, tá bom? Outra parte pode ser refletida de volta para o ambiente, tá bom? E a cor dos corpos estão relacionados com a capacidade de absorver e refletir calor, tá certo? Então, os objetos que são pretos, eles têm a capacidade de absorver o calor, então tem uma maior capacidade de absorção de calor, tá bom? Então é por isso que quando você veste uma camisa preta e sai no sol, geralmente você sente que fica muito quente, né? Isso porque o preto é uma cor que absorve bastante calor, tá bom? Enquanto objetos brancos, eles costumam refletir o calor, tá? Então é por isso que quando você veste uma camisa branca, você sente um frescor maior. Isso porque o branco, ele reflete o calor, tá bom? Então, esse processo de absorção, reflexão, estão ligados ao processo de irradiação, tá? Beleza, pessoal? Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona a garrafa térmica, tá? Que está relacionado com todos esses processos de condução, convecção e irradiação. Então, objetos que são espelhados, eles vão refletir o calor, eles refletem muito bem o calor, tá? É por isso que dentro da garrafa térmica, a garrafa de café ou qualquer garrafa térmica lá da sua casa, você observa que dentro é espelhado. Isso para que o calor seja refletido, não passe, tá bom? Para as outras superfícies, ele é refletido mantendo o calor lá naquele ambiente para deixar o líquido aquecido, tá bom? E aí, a garrafa térmica, né, geralmente ela é produzida por um material que é de plástico, né? Isso para evitar a perda de calor por condução, tá bom? Para que aquele calor seja mantido, né, através do processo de irradiação, através das paredes espelhadas, e que esse calor não seja passado para as demais áreas, tá bom? Então é por isso que eu tenho um material que é um mau condutor de calor, que geralmente é o plástico. Então por isso que a tampa, por exemplo, lá da garrafa é produzida de plástico, tá bom? Então a garrafa térmica é um exemplo de algo que está presente no nosso cotidiano, que está relacionado com as formas de propagação de calor. Agora, lembram do vídeo que eu falei para vocês sobre como o vento é formado? Então, eu trouxe esse vídeo do canal do YouTube Manual do Mundo, que é um canal que eu amo, tá bom? E prestem bastante atenção, porque o Iberê vai mostrar na prática como funciona esse processo de formação dos ventos, tá bom? Vocês vão ver que é muito legal. Então, vídeo na tela. Hoje eu vou mostrar uma experiência muito simples, mas muito legal, para você entender de uma vez por todas como surge o vento. Para fazer esse experimento eu vou usar só duas coisas, um pouco de água e o nosso querido, amado, idolatrado, irresistível corante. Eu vou encher esse aquário de água e desse lado aqui eu vou colocar bastante água fria e nesse outro pote eu vou colocar água quente. Depois eu vou jogar desse lado aqui um pouco de corante azul e desse lado aqui corante vermelho. E esse aquário vai se transformar num simulador, num criador de ventos. Dá só uma olhada.
você percebeu que fechou o tempo aqui no aquário. Mas o que essa mistureba de corante tem a ver com o vento? Bom, vamos rever de novo toda essa movimentação do corante vermelho e do corante azul e entender o que o vento tem a ver com essa história. Você pode ver que na parte quente do aquário a água ficou menos densa, começou a subir, na parte fria a água ficou mais densa e começou a descer. A água quente vai ocupando o lugar da água fria e a água fria vai ocupando o lugar da água quente. E aí formam-se dois fluxos. E embaixo do aquário você pode ver que a água está caminhando da parte fria para a parte mais quente, exatamente como acontece com o vento na superfície da Terra. Caminha da parte mais fria para a parte mais quente. E por que a gente pode usar a água para mostrar o que acontece no ar? Porque tanto o ar quanto a água são fluidos, eles não têm formato definido, eles têm um comportamento parecido. Tanto o ar quanto a água, quando a gente esquenta, eles mudam de densidade e eles começam a subir, formando uma movimentação dentro deles mesmos, como a gente acabou de ver nesse experimento aqui. Mais experiências muito boas para você tirar 10 na sua feira de ciências, você encontra no Manual do Mundo. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Muito legal, né? Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês podem repetir esse experimento aí na casa de vocês, tá bom? Eu termino a minha aula com essa tirinha do Armandinho, que eu gosto bastante, que fala o seguinte: então você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.